Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha na telinha do canal QACARE, a voz da Amazônia e do Amazônida. Mais uma Amazônia Interativa trazendo todos os destaques da nossa região. Nós começamos essa edição falando de novo de saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas confirmou 29 casos de influenza, além de 12 óbitos. A Andresa Maria Cunha conta mais informações. Boa tarde, Leão, e a todos que acompanham o Amazônia Interativa. Pois é, Leão, a gente inicia o programa de hoje com esse destaque importantíssimo da saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS, divulgou um boletim epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave aqui para o estado do Amazonas e informou ontem que foram notificados 195 casos dessa síndrome, que é a SRAG, e 39 desses casos deram positivos para o vírus da influenza H1N1 e 25 desses casos são de vírus sincial respiratório e os outros 47 foram descartados e alguns ainda seguem sendo investigados. Vale ressaltar que todas as faixas etárias tiveram casos positivos de H1N1, ou seja, a doença acometeu crianças e idosos aqui no Amazonas. Agora, com relação ao vírus sincial, a maior incidência é em menores de 1 ano de idade. Agora, o fato que mais chama a atenção nesse boletim são os dados de óbitos em decorrência do H1N1. Foram 12 mortes por H1N1. Destes, 8 ocorreram aqui em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins, 1 em Itacoatiara e outros 2 foram óbitos confirmados por vírus sincial de moradores aqui de Manaus. Ainda, de acordo com esse boletim, das 14 mortes registradas, cerca de 80% apresentavam um fator de risco, ou seja, eram pessoas com diabetes, pneumatas, pessoas com obesidade ou neuropatas. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, eles intensificaram nesta semana a campanha de prevenção ao H1N1 nos meios de comunicação e adotaram medidas em conjunto para garantir o atendimento na rede de saúde, bem como interromper o ciclo de transmissão. A Suzan anunciou também ontem um plano de ação para esse período de carnaval, que inclui a preparação da rede de urgência e emergência e hospitais, que estão de retaguarda para o enfrentamento desse vírus do influenza nesse período de carnaval. Todas as unidades da rede de urgência e emergência estarão funcionando prontas para atender não somente o H1N1, mas qualquer tipo de demanda que aconteça nesse período de carnaval. Caso alguém apresente os sintomas, a orientação é procurar uma unidade de saúde perto de casa. A Suzan e a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, informaram também que vão reforçar nas suas unidades com o antiviral, que toda a rede de saúde da capital e do interior está abastecida. A Prefeitura de Manaus anunciou também que ampliou a dispensação do medicamento para 23 unidades básicas de saúde para uso em todas as suas unidades. E é aí que entra uma fake news que está rolando pela internet, porque as pessoas pegaram os nomes dessas 23 unidades básicas de saúde e começaram a espalhar, a dizer na internet que esses locais eram pontos de vacinação. Mas esta é uma informação falsa, não procede. Porque, para explicar melhor isso, de acordo com o diretor da Fundação de Medicina Tropical, o Marcos Guerra, eu conversei com ele ontem e ele explicou que a vacina de H1N1 não é estocada, ela precisa sempre estar em produção devido às mutações do vírus. Por isso, essa produção só acontece 6 meses antes das campanhas nacionais e ela ainda está em produção. Por isso, não há vacinas disponíveis aqui no Brasil. Até porque, essas vacinas elas precisam ser analisadas, testadas antes de iniciar a campanha, pois o intuito é proteger para não pegar o H1N1 e por isso precisa dessa comprovação de que a vacina é eficaz. Os sintomas da influenza são considerados como uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, caracterizada por febre alta,
ela começa de repente, acompanhada por intensas dores pelo corpo, dores musculares, nas articulações, dor de cabeça, dor de garganta e coriza, né? Os sintomas podem evoluir para a falta de ar e outras complicações respiratórias. Então, as pessoas que possuem algum fator de risco, como eu já disse, é obeso ou tem pressão alta, alguma coisa, deve procurar uma unidade de saúde, pois elas têm um risco maior de pegar o H1N1 e precisam ser verificados, né? Fazer um exame realmente por um médico, né? Então, é preciso todo cuidado. E agora, nesse período do carnaval, principalmente, porque o H1N1, ele é um vírus que transmite, é contaminado por conta de, por conta de superfícies. Por exemplo, a pessoa que tem H1N1 pegou numa maçaneta, sem nenhum cuidado, a próxima pessoa que vir e tocar nessa maçaneta pode pegar o H1N1, por exemplo. Então, na hora de espirrar, é bom usar um lencinho descartável e jogar no lixo. Na hora de precisar cuspir, tem que tomar cuidado onde você vai cuspir. Então, são vários cuidados que são necessários, principalmente nesse período de carnaval, onde vão haver muitas aglomerações, né? Muita gente vai estar ali perto uma da outra. Então, o indicado também é que no bloquinho de carnaval, não leve o seu filho menor de 5 anos, principalmente, né? Que eles estão muito suscetíveis às doenças respiratórias e todo cuidado do mundo é pouco com relação ao H1N1, que já matou 12 pessoas aqui no estado do Amazonas. Eu volto com você para os estúdios, Leão, e até daqui a pouco. A gente já volta para a redação do Amazonsat para falar novamente com a Andresa Maria Cunha, que traz informações agora que o governador do estado do Amazonas declarou situação de emergência na saúde por conta das mortes por H1N1. Na decorrência dessas 12 mortes confirmadas por H1N1 aqui no Amazonas, o governador Wilson Lima decretou ontem, dia 27, situação de emergência na área da saúde do Amazonas. Wilson Lima esteve com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na noite de ontem também para alinhar ações conjuntas visando conter o avanço dessa gripe. Vale lembrar também, né, que durante essa reunião o ministro garantiu ao governador a antecipação da campanha de vacinação contra a influenza H1N1 para a segunda quinzena de março, porque ela estava prevista para iniciar só em abril. E vale lembrar, como eu já disse, ainda não tem vacina aqui no Amazonas. Então, qualquer listinha de que tem vacina disponível é fake news. E o ministro Mandetta, ele também se comprometeu a disponibilizar insumos aqui para o estado, né, com relação à influenza H1N1, como máscaras, né, para proteger as pessoas, entre outros itens de segurança por conta dessa gripe que está matando pessoas aqui no estado do Amazonas. Eu volto com você para os estúdios e até daqui a pouco, Leon. Andresa, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E ainda para falar sobre H1N1, a gente está aqui no estúdio com a Isabel Hernandes, que é chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital amazonense. Seja muito bem-vindo à Amazônia Interativa. Obrigada pelo convite. Isabel, o que a gente sabe sobre o vírus até o momento no âmbito aqui da capital? Tá. Nós tivemos até agora 10 óbitos, 8 por H1N1 e 2 pelo vírus sincicial. As pessoas não precisam ter pânico, não é só H1N1 que está circulando na cidade. Temos outros vírus, também temos o vírus sincicial e também temos outros tipos de vírus que são mais leves. Mas não é motivo de pânico, de pavor, de ai, quero a vacina. Não, não é nesse momento que precisamos ter pânico, precisamos ter medidas de prevenção, tá? Essas medidas de prevenção é a gente deixar as casas com a janela aberta, a pessoa que está gripada utilizar máscara e as crianças que estiverem gripadas não frequentar a escola, não ir para a escola nesse momento. Avisa a escola que está gripada, mas não vá para a escola. Pessoas que a gripe H1N1, ela começa com sintoma gripal. Então, elas precisam ficar atentas a sinais de agravamento. O que são esses agravamentos? Quando começa a ter um desconforto para respirar,
tanto em criança como em adulto. Criança, principalmente, se começar a bater a asinha do nariz, a ficar mais cansadinho, procure uma unidade de emergência para ser atendido. Também a criança, precisamos estar atento ao nível de hidratação dela, porque, na verdade, isso é o que mais agrava a criança, é a hidratação. Então, nesse momento, se a gente tiver as medidas de prevenção, a gente consegue controlar o surto. Então, vamos tomar bastante líquido, procura tomar vitamina C, ou através da laranja, ou através do camu-camu, que é daqui da região, do limão, mas pelo menos uma vez por dia. Também ao tossir e espirrar, não leva a mão na boca, utiliza o antebraço. E imediatamente tossir e espirrar, se você tossir e espirrar, lave as suas mãos. O vírus, ele caminha pelas mãos. Então, se eu tossir, levar isso numa maçaneta ou numa janela, abrindo uma janela, outra pessoa vai lá, põe a mão, então essa mão imediatamente precisa ser lavada, porque ela é o carrinho do vírus, assim que a gente diz, é por nossas mãos que ele anda. E evitar, nesse momento, pôr as mãos em boca, nariz e olhos. E utilizar o álcool gel quando não é possível lavar as mãos. Isabel, em um momento como esse, surge, infelizmente, uma outra situação para piorar tudo. As fake news. Essa semana a gente recebeu aqui na redação do Amazonsat uma tabela que diz quais são as unidades básicas de saúde que estão fornecendo a vacina, a imunização contra H1N1. Mas, na verdade, está totalmente fora de contexto, não é? Está fora de contexto. Nós não temos a vacina ainda. Essa vacina ainda está em produção pelo laboratório Butantan. O que está acontecendo é que o município de Manaus e o governo do Amazonas estão negociando com o Ministério da Saúde para a gente antecipar essa campanha aqui. A gente já foi sinalizado para o Ministério da Saúde que vai ser antecipada, mas não temos data, não adianta falar que é dia 10, dia 15, porque não existe essa data ainda. Enquanto a vacina não chegar no município, a gente não sabe a data para iniciar. E mesmo porque se ela chegar num dia, não se começa a campanha no outro dia. Existe uma logística de distribuição para as unidades para poder iniciar uma campanha. Então, neste momento, não há vacina de maneira alguma. E eu chamo a população para ficar atenta. Quando vier com essas conversas, esses vídeos, essas tabelas com coisas, procure saber informação oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito, Isabel. É claro que você também pode acompanhar mais informações verídicas aqui na tela do Amazonsat e também lá no portal amazonia.com. Isabel, só para a gente encerrar. Então, a população pode ficar um pouco mais tranquila, não é preciso ter pânico nesse momento. A questão é se prevenir, não é isso? Isso. O momento não é para pânico. Nós temos que ter inteligência e fazer a prevenção. E também a gente chama um alerta bem grande, que isso que a gente tem visto muito. Mães de bebês pequenos, não frequente lugares fechados, ambientes muito fechados. Procure ficar mais em casa com essas crianças pequenas, tá? Perfeito, Isabel. Muito obrigado pela tua participação na Amazônia Interativa. A gente conversou com a Isabel Hernandes, chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus. Obrigado. Assim, a gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais informações da nossa Amazônia.